Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, sempre de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, pelo WhatsApp, 974012235, e um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado e empresário Misael Antônio de Souza. Doutor Misael, prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, uma grande satisfação, recebi o convite e aqui estou com esses ilustres amigos, né? E vamos aqui tratar das atualidades, vamos brigar com esse governo aí que nós estamos precisando. Também conosco o economista José Roberto Faria Lima. Faria Lima, que bom tê-lo aqui. É sempre um prazer estar aqui, revê-lo. Muito bom. Bater papo com os amigos. E onde existe inteligência, a gente respira agora. Me lembro que nos anos 60, quando se falava no José Roberto Faria Lima, ele tinha ido aos Estados Unidos aprender. Naquela época não era informática, né? Aprender computador. Não era nem computador, era cérebro eletrônico. Era anterior ao computador? Era abaixo da lenha ainda. Eu ia dizer que você é responsável pelo Prodazem, né? O processamento de dados do Senado, e também é responsável pela implantação da internet na cidade de São Paulo. Né? Estamos caminhando tanto tempo, a gente tem que fazer alguma coisa. Jornalista João Heder, que bom tê-lo aqui, João. Prazer é todo meu, Zancopé, mais uma vez aqui, no Gente que Fala, acompanhado de tão ilustres convidados, doutor Misael, doutor André e doutor Faria Lima, e vamos em frente, ver o que nós vamos debater hoje, Zancopé. Advogado André de Moraes Nanini, prazer tê-lo aqui, doutor André. Prazer é meu, e muito obrigado pelo convite, espero colaborar aqui com a mesa, com gente aqui tão ilustres, e vamos ver aqui quais são os temas hoje. O senhor é da Nanini Quinteiro Advogados Associados. Isso, correto? é o nome da banca, isso. A sua banca é essa? Eu não sei corretamente, quer dizer, Não, tá desequilíbrio. Não, está correto. Olha, a presidente Dilma Rousseff disse que o modelo que ajudou a economia brasileira a crescer nos últimos anos se esgotou e reconheceu que problemas internos contribuíram para as dificuldades atuais. Em discurso na ONU, a presidente afirmou que os avanços dos últimos anos foram obtidos em um ambiente de democracia e que o Brasil vai continuar trilhando o caminho democrático. A frase foi interpretada por aliados como um recado aos que defendem a abertura de contra ela. Doutor Misael, João Heder, doutor André, Faria Lima. Eu espero que o Éder comece o Muito obrigado pela preferência. pontapé inicial. Muito obrigado pela preferência. Muito bom. Aliás, a presidente Dilma Rousseff na ONU só falou sobre coisas locais, sobre coisas que interessam à nossa política, ao nosso meio. Não tinha nada a ver o discurso dela com o que se propõe uma reunião internacional como a que foi efetuada na ONU. E esse negócio de ficar mandando recadinho para cá, recadinho para lá, ela não teve coragem, ela foi falar na ONU que ela não teve coragem de falar no Brasil. Porque no dia 7 de setembro, ela nem se pronunciou em cadeia nacional, nem apareceu para dizer algum pronunciamento para os brasileiros. E ela vai na ONU, porque lá ela pode, acho que, falar, porque vai ser difícil ser vaiada, né? Ela vai na ONU e acaba discorrendo a respeito de assuntos que não têm nada a ver, assuntos locais. Mais uma vez, será que eu pergunto, Zancopé, eu pergunto a vocês também, será que não tem ninguém que oriente
esta mulher para dizer o que ela deve falar, com correção ou não, Tem ou muitos ela não aceita a companheiros, orientação? tem muitos companheiros, Não é que verdade? eles têm 110 mil convidados, comissionados, são os companheiros que O prestigiam. problema é ver se alguém, se ela ouve alguém, né? Agora, Mas é eu isso acho que que eu orientada ela deve até ser, mas o problema é ver se ela ouve alguém. Isso acaba fazendo, sabe o quê? Coloca o Brasil numa situação ridícula. agora, também me surge uma dúvida, e o seguinte, será Mas ela, que... na última vez que esteve lá, não pediu apoio a terroristas, não sei o quê. Então, quando elas se aventuram em temas internacionais, é melhor ela ficar O negócio é o aqui. seguinte, viu Zancopé? Fica quietinho para nós gostar de você. É melhor. Não é? Será que esgotou o modelo ou esgotou o caixa? Né? Porque até outubro, o Brasil era um país altamente produtivo, era um país altamente sustentável. O pré-sal estava em plena evidência. E aí, cadê o modelo deles? Então, não esgotou o modelo, esgotou foi o caixa, que gastaram tanto dinheiro com essas benesses e com esta benesse não, eu queria dizer, Iniciativas. não, quando você distribui o que não lhe pertence a rodo, a granel, entendeu? Ou seja, eles criaram muitas essas ONGs aí que recebem dinheiro sem origem, sem nenhum critério. Então, esse dinheiro hoje está faltando no caixa. E nós tínhamos dinheiro. Você veja que o Lula, quando entrou, alguns meses depois, ele pagou, gente, 15 bilhões de dólares ao FMI. Veja como o PSDB deixou o caixa robusto e canalizado para o ingresso de novos recursos. E esse dinheiro, em 5, 6 meses, ele pagou. E hoje você procura um tostão no caixa, não tem. Por quê? Porque as benesses deles estão aí agradando meio mundo que nada produzem para o Brasil. Nós temos que mudar esse modelo, nós temos que mudar esse conceito, essa mania, ou essa maneira, ou esse processo de distribuição do dinheiro público, sem qualquer controle, sem qualquer necessidade, me perdoe, não funciona. E não é o dinheiro público, é o nosso também. Se nós gastamos aleatoriamente, onde é que vamos parar? Então, o modelo que ela está pregando aí não é modelo, não, é o caixa que ela esgotou e gastou aleatoriamente aquilo que não lhe pertencia. Doutor André Nanini. E o grande problema aí, ela imputar a culpa aí às commodities, né, internacionais, a queda da produção da China, né, e deixar de olhar para o problema aqui dentro, né? Quer dizer, você colocar a culpa no que está lá fora, eu acho que é o pior modelo que ela podia ter adotado agora para justificar os problemas que estão acontecendo aqui dentro. Faria Lima. Eu concordo plenamente com o André, especialmente porque os Estados Unidos, esse ano, anualizando o crescimento, está crescendo 3,7%. E nós estamos crescendo feito rabo de cavalo, 2,8%. Né, negativo, com perspectivas de... Podemos chegar a de 2,0. melhorarmos essa marca cada de vez chegar a mais. 2,0. Esse modelo nunca existiu. Esse modelo, entende, é uma loucura. Ela deu a entender que, em determinado momento, por causa da situação internacional, houve um break, um problema qualquer que afetou o crescimento nacional em relação ao modelo. Que modelo? Esse modelo vem fazendo água desde que nasceu. O Kennedy, já que ela estava lá, o Kennedy dizia o seguinte, que a maré alta levanta todos os barcos. Eu poderia completar menos aqueles com rombo, que é o caso da nossa jangada. Se tiver rombo com maré alta ou com maré baixa, vai para o fundo. E o problema é que o barco está indo para o fundo e não tem comandante. Então, o comandante fica completamente sem perspectiva, porque não sabe o que fazer, e está fazendo o cardápio da ceia da meia-noite, quando o barco está afundando. Nós estamos numa situação muito delicada. Não existe, Misael, dinheiro público, existe nosso dinheiro. Nós é que pagamos essa máquina de 110 mil. E como pagamos, deputado? A máquina governamental é muito maior, é o síndico aquele síndico argentino, parece que é dono do prédio. Não é verdade a história do síndico argentino? Quer dizer, nós estamos aí há algum tempo, o que esgotou mesmo foi a paciência do povo, só que falta alguma coisa para que aconteça.
Nós não podemos aguentar mais 3 anos com esse desgoverno. Não temos Essa condições, situação não temos É uma recursos. escolha de Sofia terrível. É uma escolha de Sofia. Ou faz o impeachment, que não é golpe, é constitucional. Está dentro da regra da Constituição. Eu tenho várias situações de obstáculo em relação a essa Constituição de 88, porque, na realidade, é uma coxa de retalho, de anseios e tudo. Só existem, não existem deveres definidos, só existem direitos, esquecem os deveres. A Constituição é um pacto que foi feito para a nação. O Mas que uma é situação duro. terrível, né? Tudo é direito do cidadão e dever do Estado. Só que o Estado não tem mais dinheiro, como você falou, o caixa foi embora. Roubaram o Mocó. O problema é que assaltaram o Mocó. Quando o Lula, pagou a dívida, na realidade ele deu uma executivo moderninho. Ele jogou para a juventude, para jovens como o André e outros, pagarem a conta. Ele disse, olha, está tudo maravilhoso agora, vocês paguem a conta depois. E essa educação dessa pátria educadora não vai habilitar esses jovens a pagar coisa nenhuma. Que educação? Que educação? Que é a pior. É lamentável. Ao contrário, enterraram a juventude brasileira no FIES, numa dívida que eles não sabem como é que vão pagar, com uma qualidade de ensino da pior qualidade. Outra coisa, nós tivemos aqui um programa, há uns 5 anos atrás, onde tinha um dos participantes do PT. E eu me lembro até que criou-se até um clima ardio aqui na mesa, que eu perguntava para ele o seguinte, me apresente um projeto de autoria, de iniciativa do PT concluído. Porque copiar os projetos que tinham por aí, tudo bem, mas eu queria um, e até hoje eu não vi nenhum projeto. E o doutor Quinteiro sabe que ele frequenta repartições públicas. Administrativamente, esse país está falido, quebrado, nada funciona administrativamente, doutor. Se o senhor precisar de qualquer documento público para gerenciar seus negócios, esqueça que não sai o documento. Eu pergunto para você se isso é de propósito ou não. É de propósito. É terra arrasada. É de propósito, porque os que estão dirigindo as repartições são incompetentes. Mas é terra arrasada. É terra de ninguém. Entende? É de propósito feito no sentido de permanecer no poder ad eterno. Permanecer no poder ad eterno. Essa é a explicação correta. Está segurando ali na mesa e não solta. Aquilo ali está colado com o superbonde para não soltar e não largar a rapadura. E acontece que o Brasil não precisa desse tipo de gente. Qualquer órgão do governo neste país, qualquer órgão do governo, não funciona. A semana passada eu estive no INCIBio, que é um instituto Chico Mendes que cuida das reservas extrativistas. Tinham 12 mesas numa sala, 12 mesas. Tinha uma estagiária atendendo a recepção. Cadê o resto? Estão viajando. Viajando, consumindo dinheiro público. Veja o escândalo dos voos particulares que a imprensa está debatendo aí, onde só o senhor Renan Calheiros tem 187 voos particulares para a sua cidade natal. Quer dizer, está tudo errado, não tem jeito, não tem comando. Não tem comando, precisa mudar tudo. A corrupção ela ficou sistêmica aqui, né? O grande problema é como combater isso, né? O que eu acho é o seguinte... E esse plano que eu acho que eles fizeram de se perpetuar no poder, que é o grande problema, quer dizer, isso precisa de dinheiro. Muito. E aonde eles vão buscar o dinheiro? Em todas as fontes que tinha. Acabou. E na hora que se esgota, agora, o grande problema é assim, eu acho que o sentimento hoje de qualquer um, a gente vê uma nação à deriva, até aproveitando os termos aí que o doutor usou, e esse sentimento que, sabe, que nada vai acontecer, quer dizer, fica uma coisa complicada. Por exemplo, na parte, nós como advogados, nós sofremos muito, porque você tem hoje uma justiça que não funciona, que demora, e a cobrança dos clientes hoje, por resultado, sabe, acaba complicando, porque ou a gente tenta fazer uma advocacia preventiva para não ter problema, até para justificar para o cliente, porque se você depender de judiciário hoje, sabe, começar de 5 anos para cima. Esqueça. Judiciário está superlotado. Judiciário não tem verba. O Estado de São Paulo, o Judiciário, esse ano, fechará o ano com menos 9 bilhões de reais para a administração do Judiciário. Quer dizer,
está empacado, não vai E é um funcionar. problema porque as pessoas deixam de procurar a justiça, sem querer sair do tema, deixam de procurar a justiça exatamente porque a justiça demora. E quando a justiça demora, é a pior das injustiças. Com certeza. A pior Faria Lima. injustiça é o que estão fazendo, que o Supremo está fazendo com a nação. Está prorrogando esse Prorrogando. processo, quando já deveria ter tomado uma decisão. Né? São situações, entende, que nós assistimos estupefatos. Quando aparece um juiz de primeira instância com coragem, com dignidade e com conhecimento, como o Moro, entende, que prende em 4 meses figuras que seria inimaginável estarem presas, o que acontece? O Supremo se reúne para tirar poder desse rapaz. Faria Lima, São Sandro coisas- Matos pergunta a você, com esse governo, e também extensivo aos outros da mesa, mas com esse governo, com o próximo, quem pegar a cadeira presidencial vai levar anos para colocar o Brasil nos trilhos, diz o Sandro Matos. Seria isso? É verdade, o Sandro tem toda a razão. O problema é o seguinte, essa situação que nós estamos vivendo, não adianta ficar discutindo, porque existem alternativas, vai surgir o Temer vai aparecer, vai ser o PMDB. A Marta, por exemplo, saiu, vai combater a corrupção, ela saiu do PT e foi para o PMDB. Então é um processo que me deixa um pouco preocupado, mas tudo bem, é a decisão dela, né? Então, a situação que nós estamos vivendo é a seguinte, nós precisamos tirar esse grupo que assolou e assaltou o poder, mesmo que venha qualquer um outro, vai ser melhor. E o processo é um processo educativo, educar é incutir valores. A crise brasileira é basicamente uma crise de valores. É isso que nós estamos vivendo hoje, uma crise de valores. Os valores estão totalmente invertidos. A grande profanação de valores feitas pelo senhor Lula, que eu o considero o mais o que deveria ser responsabilizado pela situação. É o que deveria estar na cadeia desde o primeiro dia, É deputado. uma decisão da justiça. Mas deveria, Ou porque então tá fazendo é o compras lá chefe. no seu novo shopping na cidade de Leste, entende? Pode Isso ser. seria interessante para ele. Pelo menos é o que me disseram lá, que em Foz do Iguaçu, a grande novidade que existe é o shopping que dizem que pertence ao senhor Lula. Lula. Lá Pode na ser. cidade do Leste. Bem, o que nós temos que fazer é isso, nós temos que tomar algum tipo de atitude. O brasileiro fica sem tomar atitude, fica em cima do muro. Não pode. A decisão tem que ser feita e de imediata. Quem sabe, como dizia a música, né, Misael? Faz Quem sabe agora. faz a hora, Não espera acontecer. Com certeza. Geraldo Vandré que o diga. Misael se referiu à educação, eu vou antecipar aqui, o aperto das contas atingirá em cheio um dos programas prediletos do governo federal, o Aqui Tem Farmácia Popular, a área de saúde. Você falou de educação, a área de Sim. saúde já está comprometida, né? Menos 578 milhões neste ano, e no ano que vem, 2016, não se sabe o que terá para o Farmácia Popular. Mas o que não está comprometido, hein? Não sei, Éder. Não sei. Não sei. O Brasil está parecendo... Eu acho que... Render, isso Pois daqui é. é direto no bolso de quem precisa do medicamento. Exatamente. Nós estamos falando Que de pode educação. morrer até a pessoa, Sim. não é? Não, mas é Mas o exatamente SUS isso. não era uma maravilha? É o É. Sistema Único do Sírio. Faltou o Aquele topo. que, quando você tem dinheiro, você não morre. Que custa 36 mil a noite na UTI. Não, mas pelo menos foi o que disseram. Sistema Único O do Brasil tá Sírio é boa. montado em cima da mentira. Enquanto nós não tentarmos recuperar os alicerces em cima da verdade, nós vamos continuar desse jeito, atolados no chaco. O Brasil é o país em que o passado não passa, o futuro nunca chega e o presente é isso que nós estamos vivendo. Esse assunto do medicamento não pode cortar esse dinheiro. A pessoa que vai buscar um medicamento, ele chegou ao fundo do poço, ele não Mas tem você mais outra imagina lá na alternativa. sua ribeira do Pombal, É, o aquela senhora que lavrador sai que da vai lá. roça, que sai da roça 5 horas da manhã, anda 1h30 a pé para pegar um ônibus, pagar 5, 6 reais de um ônibus que ela não tem mais aquele recurso para ir buscar o medicamento, chega lá e não tem o medicamento. Que Pior- isso? Isso pior é que coisa mais sempre- absurda. Sempre sobra para a parte da saúde, a parte Só da para a educação. pobreza. Impressionante, quer dizer, Só para a pobreza. Lamentavelmente. esses são os primeiros cortes que tem, sempre é o que acaba afetando mais a Por que nação, não né? se fala na redução dos ministérios?
Por que não se fala mas na, aí na os redução? comissionados, sequer Tudo para mandar bem, de volta. doutor. Nós vamos Um ficar o sequer. programa inteiro falando disso, É. mas é impossível isso. Vamos reduzir os ministérios, vamos reduzir. Existe o Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Agrária. Eles alugaram um prédio, Faria Lima, de 8 andares em Brasília. Porque a esplanada não comporta mais tanto ministério, né? Então, eles alugaram fora da esplanada. Aquele prédio, em cada andar tem um vigilante armado, na recepção de lá e na recepção de cá. Um prédio administrativo, um porteiro, custa em média 5 mil por mês, mas um vigilante armado custa 16. Para que um vigilante armado no setor administrativo no Ministério do Desenvolvimento, meu Deus do céu? Para ninguém escapar, será? Não, é para gastar mesmo o dinheiro público. É para gastar mesmo A o única dinheiro solução público. que eu vejo é Turismo isso. ostentação. Você não precisa ir para a Índia ver o Taj Mahal. Pra Lá quê? Você vai ver os palácios em Brasília, então tem que ter proteção. Mas não precisa, meu Deus. É muito dinheiro que se gasta ali à toa, para nada. E o Ministério do Desenvolvimento também não resolve nada. O ministro Bezerra, que estava na época, que hoje é senador, né, ele estava conduzindo a obra do São Francisco, né, da canalização do Rio São Francisco, que já se gastou uma fortuna e não se resolveu absolutamente nada. Eles seccionaram o trajeto da obra, o trecho da obra. Você fica com 50 quilômetros, eu fico com 100, você com 150. E cada um foi fazendo um pedaço aqui e acolá. Ou seja, não existe nada pronto e não se tem previsão de terminar. Só que o que era previsto, de 8 milhões, já gastaram 17. Pior não é isso, o pior é que o São Francisco está morto. Pior. O São Francisco não tem força nem de jogar suas águas no Atlântico. Perfeito. Perfeito. As águas do Atlântico entram 150 metros dentro do São Francisco. É um Olha. absurdo. O São Francisco morto, completamente morto. Aliás, mataram até a nascente lá na Serra da Canastra, ficou seca. E você, em certos trechos do São Francisco, você cruza a pé. É lamentável isso, né? É lamentável o que acontece com o nosso país e com essa gente administrando o país. Zancopé, muda de política, não dá mais, cara. Tá bom. Vamos Nannini. falar de coisas boas aqui. Pô, coisa boa, não é? Coisa boa é falar do Santos. Do Santos? Os escritórios de advocacia, doutor André, registraram aumento de 75% na procura dos divórcios em relação ao ano passado. O motivo, segundo os advogados, é a crise financeira do país, aliado à perda de renda. Como fator secundário, destacam que o segundo motivo alegado para o divórcio é que os pais se dedicam muito aos filhos e acabam por se esquecer do outro cônjuge. Saí da área que o Israel Só estava... para fazer um comentário anterior, a causa do divórcio é o casamento. Sim. Doutor André. Bom, a grande verdade é assim, como é que a crise financeira acaba impactando, né, na relação humana. E, na verdade, a gente está falando hoje de divórcio, que acabou tendo esse aumento no último ano, mas já em 2013, o escritório começou também a receber vários clientes que a gente tinha já querendo fazer dissolução societária. Então, você vê que já era o início ali dos problemas que a gente tinha, do impacto da crise financeira, já na relação, quer dizer, o affectio societatis, essas coisas que na verdade, não é muito diferente do casamento, começou já a impactar. Aí, agora, esse ano, no final do ano passado e no começo desse ano, a gente teve uma procura, um aumento muito grande na procura de divórcio. E nas entrevistas que a gente faz, a gente começa a pontuar quais são os problemas que tem e não tenho dúvida que eu estou te falando que a crise financeira, assim, ela bateu de frente nos casamentos. Que tem aquele famoso ditado, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. E, infelizmente, a gente está vivendo esse momento. Quando faltar pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. João Heder, você que viaja muito, Carlos de Sumaré, aqui na capital, Antônio Carlos Sumaré, o que você acha de 50% da arrecadação do Estado com rodovias pedagiadas destinado a pagamento de precatório? Carlos do Sumaré.
Você que paga bastante pedágio. O que acontece, eu acredito que seja o seguinte, né? A rodovia, para se expandir, ela tem que desapropriar algum terreno, alguma área. Essa área tem que ser paga, né? Agora, eu não sabia que quem tem que pagar, agora é uma novidade que você está me falando, Zé Copé, é a concessionária que explora o serviço. Também é justo, porque a concessionária também ganha ela que dinheiro vai ficar com a propriedade. do pedágio, né? Sim. Se me desse, vamos dizer, 200 metros de uma estrada, por exemplo, da Imigrantes, da Bandeirantes, eu ia plantar flores, cuidar bem, me desse uma participaçãozinha relativa a esses 200 metros que eu tenho. Eu garanto para você que seria um jardim suíço aquilo, seria uma coisa maravilhosa, né? Então, é normal que a concessionária tenha que pagar realmente tenha que arcar com esse ônus, né? Porque ela também arrecada e não arrecada pouco, né? Você, quando ia para o interior, ainda era pista única. Agora, desfruta de pistas maravilhosas. Eu sou um homem antigo, Zé Copé. No meu tempo era estrada de barro, estrada de chão. Não exagera, não exagera. Atolava o carro. Não exagera, João Réder, não exagera. O Faria Lima, Paulo André. Paulo André só tem elogios para você. O Paulo André é empresário, trabalha com o setor de limpeza, alguma coisa assim. E só tem elogios para você. Nos acompanha todos os dias. Mande um abraço ao Faria ali. Sou fã, diz o Paulo André. Muito bom. Mas, Não olha, precisa voltando ficar ao problema inibido. das estradas, as principais estradas de São Paulo, não sei se você percebeu, ela tem um canteiro central bem grande, exatamente já prevendo essa perspectiva de, se tiver que fazer ampliações de faixa, não ter que desapropriar, porque já foi desapropriado anteriormente. No início. Agora a situação está barata, porque você veja o seguinte, os gringos tinham uma grana, vinham comprar aqui no Brasil, estavam comprando tudo. Com o dólar a 5, estão comprando o dobro. Não está 5, não está 5, dá 4. Está a 4 e pouco, vai comprar. 4, vai 4. comprar 4. 4 fechou ontem a 4. É, o oficial 409. 4,80 ontem 0,0. estava o turismo. Entende? Nas casas de câmbio já estava 5. No aeroporto lá já estava 5. Os gringos chegavam lá já estavam dando 5. Entende? Aqui no aeroporto internacional aqui. É uma loucura. O que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal fala, o dólar subiu. Tinha que dizer o seguinte, o real é que caiu no buraco, nesse poço sem fundo e que continuam cavando. Petista. Essa administração petista que... Almir, Chegamos reduzir ao os fundo, ministérios já está sendo falado. O problema é cortar cabide de emprego e secretarias que são ministérios. Absurdo. Pergunto ao Almir a você. Sim, Almir. Você cortando os ministérios, automaticamente você gera o corte nos gastos públicos, no desemprego, claro. Agora, a administração pública tem deficiência de pessoal. Vamos relocar esse pessoal para esses setores. O que nós não podemos é permitir que 39 ministérios estejam atuando nesse país. Outra coisa, eu sou empresário, tenho uma empresa média, tenho 3 gerentes em 3 departamentos diferentes. Eu não tenho tempo de me reunir toda semana com os meus 3 gerentes. Como é que ela consegue se reunir com 39 ministros? Um por dia, ela não conseguiria fechar os 39. Será que ela conhece todas? Será que ela conhece todos? Será, meu Deus do céu, será que essa gente não tem raciocínio, não tem cérebro? Para imaginar que não dá para se governar, com 39 ministérios. Ah, mas isso é para fazer os acordos políticos. Tudo bem, mas isso não vai funcionar nunca. Nós temos que cortar urgentemente. O Brasil precisa de 15 ministérios, só 15. 15 está bom, cuida da logística, cuida da saúde. 7 já é um bom número. 7. Eu já estou exagerando, ministro. Desenvolvimento econômico. Pois não. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Depois, alguns que precisam ter defesa, mas não administrado como está atualmente, não, né? O problema é esse negócio de 39 ministérios, isso é simbólico, é um indicadorzinho, isso não quer dizer nada. Corta para 15, corta para 7, vai continuar o gasto, porque o problema é a eficiência, é infraestrutura, o problema não existe workflow, entende? É a burocracia com 2 R's atrapalhando tudo. Então é um processo de gestão, nós temos que melhorar o processo de gestão, nós temos que colocar um objetivo, o Brasil não sabe o que quer. Enquanto nós não soubermos para onde nós queremos ir,
Nenhum barco Não ajuda. vamos chegar a lugar nenhum. Barco ajuda. Se Você nós não pode ir só sabemos pra aquela... onde queremos, não vamos chegar. Então, Como toda então ele quinta-feira. falou aqui, é preciso ter um planejamento estratégico que ultrapasse os governos. Perfeito. E tem que ser perseguido. Tem que ser, e tem que governar, estabelecer prioridades. Esse governo está estabelecendo tantas prioridades que não tem nenhuma. Nenhuma. E tudo, entende, é genérico, assim, vamos priorizar a educação. O que é educação, pô? Ó, você pega um do povo. Um do povo está doente, como você falou, da saúde, que é um negócio terrível. Tenta ver se ele aceita um enfermeiro para tratá-lo. Não. Ele exige um médico. Porque na cabeça do povo já se sabe, entende, que para tratar um processo qualquer em relação a alguma doença, é preciso que tenha um médico, alguém qualificado, não é isso? Perfeito. É feito, por exemplo, viajar de avião. Você não vai chamar um dos passageiros elegeiro para pilotar. Tem que ter alguém que foi capacitado. Educação, por exemplo. Um professor, todo mundo acha que qualquer um pode chegar lá e colocar como professor. Não existe em torno da figura do professor esse status, por exemplo, que a medicina e os médicos possuem. É preciso readquirir isso, porque você ser professor não é simplesmente você captar informação e tentar jogar na cabeça das crianças. É algo muito mais, porque a informação já está na internet, na ponta do dedo, eles pegam tudo. Existe uma metodologia de ensinar. Isso é que nós não temos. Você tem que ensinar e despertar a curiosidade das crianças. Despertando a curiosidade é o que basta. Uma criança é feita uma semente, já nasceu com tudo pronto. Entendeu? Ela vai eclodir. Você só precisa preparar o aspecto externo para que ela possa se potencializar, mas ela já está lá. E no Brasil nós não estamos entendendo isso, entendeu? Nós estamos matando a criatividade de todo mundo. Totalmente. É um negócio terrível. Essa situação é lamentável, entendeu? É preciso urgentemente virar a página. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Camila Nogueira, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes do programa. Boa tarde, ouvintes do Gente que Fala. A FIPESP mantém em obra sua nova aquisição, a unidade de lazer em Maresias. A FIPESP conta hoje com 16 unidades de lazer entre São Paulo e Minas Gerais. Quando será inaugurada essa nova unidade, Camila? Ainda não temos uma data fechada. O presidente, Antônio Carlos Duarte Moreira, pretendia que fosse inaugurada até o fim deste ano. Mas como ocorreram alguns problemas, a data deve ser transferida para o início de 2016, provavelmente até o Carnaval. E por que mais uma unidade exatamente no litoral, Camila? Pois é, já temos outras em Caraguatatuba, Ubatuba, Itanhaém e Guarujá. Mas como o interesse dos associados em mais unidades praianas é grande, a diretoria executiva buscou por um local que atendesse a essas expectativas. E com certeza todos vão se apaixonar por Maresias. Sua beleza natural é exuberante, com um mar cristalino, areias branquíssimas e muito verde. A que distância de São Paulo? Maresias está somente a 180 quilômetros da cidade de São Paulo, em uma ótima localização no litoral norte, e apenas 50 metros da praia. A unidade conta com 40 apartamentos, aquecimento solar e uma infraestrutura planejada, de acordo com as modernas técnicas de sustentabilidade. E já se pode prever quando as novas hospedagens estarão disponíveis? No local funcionava um hotel da região. Atualmente passa por reformas e algumas adaptações para que suas estruturas estejam de acordo com nossas unidades de lazer. Estamos trabalhando para que tudo fique pronto o mais rápido possível. Saiba tudo que a FIPESP está programando para você, associado. Acesse o site www.afepesp.org.br. Camila Nogueira, agradeço mais uma vez a gentileza da FIPESP com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Gente que Fala retornará em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje o advogado Dr. Misael Antônio de Souza, filho orgulho de Ribeira do Pombal. Presente. Jornalista João Reder, quanto tempo de locução esportiva, de locução? Mais tempo, Não, você tem um currículo maravilhoso. Não é tanto assim, mas eu não mereço, mas agradeço, Zacopé. Relembra para as pessoas a tua... É. Relembra para as pessoas a tua participação no rádio. Bom, eu comecei lá em Rio Claro, Não precisa cidade, né? tanto assim, que não vai dar tempo. Aí eu comecei na Rádio Clube, na Rádio Cultura, depois fui para a TV Tupi, depois para a SBT, depois para a Gazeta, depois na Manchete, aí tive na TV Opinião, que é uma emissora da nossa região, e recentemente eu passei pela TV Assembleia, a TV Alesp aqui da nossa Assembleia Legislativa, né? E eu tive que me afastar dessa minha vida de televisão, porque eu estou escrevendo uma biografia de magnatas. O magnata me contratou para escrever a biografia da vida dele. Eu estou atrás dos dados, tudo isso já faz um ano e meio. Atrás da grana também. Se é um magnata, começa a procurar pela grana, João. Se é lá da região, é plantador de laranja. Doutor André de Moraes Nanini, da Nanini Quintero Advogados Associados, e também o economista José Roberto Faria Lima. Posso chamá-lo de deputado?
Não, eu já falei para você, não. Corto nossa amizade. Não precisa. Não precisa 2 mandatos na Câmara Como Federal. eu falei antes, depois você tem que andar pelas ruas. Aí eu preciso ficar protegido, camuflado. Ele quer sossego. Você não comprometa o doutor Faria Lima. Pô. É que eu posso até abordar isso. Ele desistiu do parlamento. Ele não quis ser parlamentar com 2 mandatos. Eu posso falar isso, já que ele está aqui, né? Com 2 mandatos, ele se recusou a continuar em Brasília. Então, eu acho isso muito interessante. Ele não se candidatou à reeleição? O problema todo é que eu morava em Brasília. Eu era o único deputado de São Paulo que morava em Brasília. Então, era um processo. Agora, sair da política é difícil. João, você sabe polícia disso. Você não, largar, política não. Entende? Ser radialista é alguma coisa difícil. Você deixar de se envolver com normas jurídicas, e agora você está feliz. Você está de 88 para cá, surgiram 4 milhões novas. Quer dizer, então é um negócio difícil você. Política só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Sim. Agora, a minha experiência política me disse que eu fui o único vice que dei azar, porque você é você e as suas circunstâncias. Eu fui vice do Antônio Hermílio e não cheguei lá. Eu fui vice do Afonso Camargo. Essa eu desisti, essa eu pulei fora, né? do Afonso Camargo. Em 89, né? Sim. Ele acabou ministro do Collor e eu fiquei fora. Né? Você vê, Deus me protege sob certo aspecto. Mas tem um currículo maravilhoso, uma participação maravilhosa na vida política, e eu sempre ressalto isso todas as vezes que tenho a oportunidade. E destaco, ele desistiu dos mandatos, né? Não da política. Da política, não. Da política você não sai. Política. Aliás, todos nós somos Todos políticos. nós temos que fazer política. Desde bebezinho todos você nós, sem toma exceção. decisões políticas. Claro. Alguns não aprendem. Mas temos Tem o caso da nossa amiga lá, mas tudo bem. Doutor Misael, responsável pelas licitações da Secretaria da Administração Penitenciária do Governo de São Paulo, Hugo Berni Neto. Salário mensal de R$ 18 mil. Nos últimos 2 anos, a sua empresa imobiliária saiu quase do zero e construiu casas em condomínios de alto padrão em Sorocaba, avaliados em mais de R$ 7 milhões, equivalente a 32 anos do salário deste prestador de serviços. A empresa ainda mantém em andamento obras de um condomínio com 24 casas que podem alcançar R$ 15 milhões. Você vê que a crise não está em todos os lugares. Tem pessoas bem aí administrando. Que capacidade, não? Muita capacidade. Que capacidade, não? E depois Sorocaba é um centro de desenvolvimento, é uma pujança nesse estado, né? Então tem que elogiar o cidadão aí, né? Porque não é fácil você, com um salário de 18 mil, amealhar aí um patrimônio nessa ordem de 7 milhões. Em 2 anos? Em 2 anos. Que isso? É um fenômeno igual o filho do Lula. O filho do Lula também é um fenômeno desse, né? Nem todo mundo é Ronaldinho. Você vê que eu vejo o Fluminense dispensou o Ronaldinho. É porque ele custava barato, viu, deputado? Ele custava barato, então manda ele embora. Agora, com relação ao Beni, é complicado isso, né? O sucesso teu está... Podia fazer palestra. Palestra. Contar com segredos. Exatamente. É um tanto fenômeno. faturamento. Aqui no Brasil é interessante, né? Onde você mexe tem alguma coisa, não, Zé Gopé? No Brasil é o seguinte, você puxa uma pena, sai uma galinha. Eu digo o seguinte, que no Brasil você não morre de tédio. Não. Ninguém morre de tédio. Mas deixa eu pegar essa peninha aqui, de repente você é um piruzão. O grande problema, assim, é que como é que a gente, né, consegue lidar com uma situação dessa? Quer dizer, por exemplo, em casa, você chegar para um filho, para uma filha, e explicar determinadas situações, né? Como é que pode, por exemplo, uma pessoa responsável por licitações, que ganha 18 mil reais, Licitações de presídios. Sim, licitações de presídios, que é o pior. Quer dizer, fosse uma construtora. Então chegar e falar, né, ter um sucesso. Né? Como é que você vai explicar um sucesso profissional desse aqui, né? É difícil, né? Quando você fica milionário assim, como é que você não conseguiria
Não, Falar pro pelas seu filho, vias ninguém você vai dizer consegue. assim, meu filho, eu não sou analfabeto, eu não consigo chegar lá. Mais nada? Não, mais nada. Eu torço pelo sucesso do rapaz. Você não quer levar ele para Rio Claro? Hein, João, não leva ele para Rio Claro. Na Rio Claro já tem bastante gente lá. Será que ele faria esse sucesso em Ribeira do Pombal? Olha, com essa habilidade toda, quem sabe? Viu? Fazer uns Minha Casa Minha Vida. Lá em Ribeira do Pombal tem a Minha Casa Minha Vida, tem umas 750 casas, exatamente há uns 4 anos, completamente abandonado. Mas não A caíram, obra- caíram? Não. Não, ainda não. Ainda não. As casas não, mas Não as foram portas construídas. bem construídas. Não foram concluídas. não foram concluídas, né? Não, mas- Então Não, está... elas não caíram, Não mas caíram. não foram Então, concluídas. Pombal, né? Está procurando gente para morar lá. Não, está procurando gente Eleitor? para concluir lá. Não foram concluídas. Ou seja, está procurando agentes do governo para a conclusão do projeto, que fizeram um projeto bonito, num local até bonito, não tem problema de enchente e tal, mas não foram concluídas, estão lá abandonadas. As portas já levaram embora, o madeiramento também já foi embora. que é por muito alguns visado lá é a visitantes caixa ilustres. d'água, né? Aquelas azulzinhas. Aquela não chegou ainda lá. Agora, A com caixa essa, d'água não chegou. com essa água salgada de Marte Não agora... chegou? Não chegou. Não, Quer aquelas dizer, casas não têm a obra caixa parada vira um pombal. d'água. Vira um pombal, é isso aí. Mas, Muita Santo Pé, sujeira. se você me permite, existe no governo do Estado de São Paulo, vinculada hoje à Casa Civil, o COPANE, que é o Conselho de Desenvolvimento da Pesquisa e da Cultura Nordestina. E nós estamos promovendo aí, para o dia 18, 19, 20 de dezembro, uma homenagem a esse povo que aqui chegaram, que migraram das suas terras para São Paulo e que estão aí trabalhando e que fizeram de São Paulo uma grande cidade. Então, nós estamos promovendo na Assembleia Legislativa, dia 18 de dezembro, uma sessão solene para outorga de medalhas Luiz Gonzaga, aquelas personalidades da arte, da cultura, do esporte, da música do Nordeste. E, no sábado 19 e 20 de dezembro, nós estaremos promovendo uma feira de tradições da cultura e da arte nordestina. Isso tudo é previsto em lei, é uma exigência legal do governo do Estado, e, desde já, eu já conclamo você, meu amigo, meu telespectador, meu ouvinte, que também nos ouve aí pela Rádio Trianon, para que compareça dia 18, 19 e 20 de dezembro, ali no estacionamento da Assembleia. Tudo isso nós vamos realizar. Vai ter no festival gastronômico, não? Vai ter festival, haverá Baião de festival dois, puxada de gastronômico, bode. tudo. Você sabe que eu sou filho de cearense, então eu já Olha, que bom. me sinto convidado. Oh, já está convidado. Para comer uma buchada de bode, uma buchada de bode. Nós uma estamos... saladazinha daquela Muito formiguinha. Vai. Comer voante não pode, que é proibido. Não, a ideia é abrir para os estados, né? Nós estamos convocando os secretários de turismo de cada estado para que ele aqui venha e divulgue as tradições e as origens do seu estado, né? E esperamos, com isso, ter uma grande aceitação popular, porque São Paulo, nós temos aqui no estado de São Paulo, só de eleitores, 7.940.000. É a maior cidade nordestina A do maior Brasil. cidade nordestina. E na capital, 2.940.000. Então, nós, inclusive, estamos fazendo um recenseamento desse pessoal, né? E vamos fazer com que eles tenham um dia, um momento de felicidade em alto nível, tudo dentro de uma legislação que é prevista com a criação do COPANE. Doutor André Nanini, Inês. Doutor André, é complicado o casal se manter na crise, mas também penso que, se não estão juntos nas horas difíceis, ficar só nas horas felizes é melhor que se separem. Só penso na alienação parental nesses casos, diz a Inês. É verdade. O grande problema é que, às vezes, o casal passa por uma situação financeira estável e acaba criando uma cortina de fumaça aí e um certo comodismo para as pessoas se divorciarem. Infelizmente, quando vem a crise financeira, essa cortina de fumaça ela acaba se esvaindo e aí vem à tona determinadas coisas que
que acabam levando o casal a um divórcio. Infelizmente, isso é uma verdade. A questão da alienação parental, também em decorrência de crise financeira, a gente pega alguns pais, e aí é um perfil um pouco complicado, quando a gente acaba numa entrevista que a gente faz preliminar, vendo, às vezes, já o comportamento de determinadas pessoas aí, e acabam imputando, de repente, a outro cônjuge pelo problema financeiro, a responsabilidade aí do insucesso do casamento, enfim. E isso aí é uma coisa que a gente tenta, apesar de não ser nossa área, mas a gente acaba tentando, a gente tenta, pelo menos, orientar esses pais que não levem isso da forma como estão levando. Quer dizer, hoje, você passar por uma crise financeira não é vergonha, e não pode ser uma vergonha para ninguém. Agora, o problema é quando os pais, por um problema emocional, acabam utilizando isso e causando um problema muito sério para a família. Isso aí. E o problema que eu vejo aí também, doutor, a juventude. Ou seja, esses filhos que têm os pais separados, nos centros desenvolvidos não tem problema, mas nesses centros de menor acolhida do governo, o problema é sério. E a violência nesse país eclode em todos os cantos dos rincões desse país, exatamente por esse problema social, por esse problema familiar. Garoto de 14, 15 anos que está assaltando, matando e roubando, se pergunta, quem é seu pai? Ah, não sei onde ele anda. E sua mãe? Não sei. Então, esse é um problema que tem que ser revisto, e eu agradeço tudo isso à Rede Globo de televisão, que faz um programa para Copacabana, para Ipanema, para o Leblon, e esse programa vai para os mais distantes rincões desse país, como se ali também fosse o mesmo estilo de vida do carioca. Então, você tem esses programas da tarde, da Globo, que essas novelas com essa juventude, ali pelas 17 horas, que é fantástico, é uma insinuação perfeita para a degradação familiar, infelizmente. E isso me preocupa muito com o meu país, porque nós temos uma população essencialmente jovem, porém, sem nenhum objetivo na vida, sem nenhuma responsabilidade. Claro que existem as exceções, mas, na sua maioria, hoje, o jovem está perdido. E tenho pena de você, meu amigo jovem, que você tem um exemplo governamental péssimo. Você tem um nível de ensino péssimo. Você tem um sistema de segurança pública de péssima qualidade. Então, não sei como será o seu futuro. Fico lamentando e fico preocupadíssimo com isso. Posso entrar um pouquinho? Que é interessante para discutir com vocês aqui. As 3 principais instituições sociais já desenvolvidas pelo homem são a escola, a igreja e a família. Vamos pegar as 3 Américas. Vamos pegar a América inglesa, a América hispânica e a América portuguesa. Na América inglesa, dessas 3 instituições, a mais importante é a escola. Perfeito. Os Pilgrims fugiram da Europa, foram lá para os Estados Unidos, montaram uma escola. Foi a primeira construção, uma escola. A escola lá educava e ensinava. Ensinar é ensinar mecanismos, entende, procedimentos. Sim. Educar é incutir valores, é hierarquizar os valores. Perfeito. Valor maior, entende, Deus, vida. Né? Na América hispânica, das 3 instituições, a mais importante é a igreja. Você vai lá na Bolívia, em Tijuanaca, em qualquer lugarzinho, né? Tem uma igreja coberta de ouro, de prata e de brilhantes. Cheio no Brasil, de pobre em volta, né? No Brasil, entende, é Casa Grande e Senzala, é Gilberto. O primeiro filho ia ser o substituto do pai na fazenda. O segundo ia ser doutor na Europa. Mas a maior alegria do pai é quando o terceiro filho voltava, era ordenado padre e rezava a missa na capela da fazenda. Aí você pega um sujeito que foi brilhante, mas de vez em quando eu fico, ele é meio... era bipolar. O Feito Niemeyer era comunista. Construiu Brasília. Pega o Palácio da Alvorada, onde mora alguém que não acredita em Deus, que é a Dilma hoje. Né? Ao lado do Palácio da Alvorada, o que você tem? Uma capelinha. Você pega a esplanada dos Ministérios.
aqueles vários ministérios com aquela visão de passado, tudo do mesmo tamanho, sem verificar a possibilidade da interação entre os ministérios para criar aquela solução que nós estamos tentando discutir, entende, de vários ministérios, entende, que interagem em vários assuntos. O que você tem lá? Uma catedral. Linda. Linda. Se você quiser destruir os Estados Unidos, destrói a escola. Se quiser destruir a América Hispânica, destrói a igreja. Se quiser destruir o Brasil, destrói a família. O berço de tudo. Você tem toda a razão. A Globo é muito competente nesse processo de destruição da família. Muito. Obrigado pelas suas palavras e pelo seu enriquecimento cultural sobre isso, porque nós estamos no caos familiar, com raríssimas exceções, claro. Agora, o que se vê neste país, agora mesmo, eles estão encerrando aí o Rock in Rio. Quantas crianças surgirão com a realização do Rock in Rio? Ah, mas você é puritano, você... Sou puritano. Sou puritano talvez porque eu sou casado com a mesma esposa há 46 anos, tenho 4 filhos, graças a Deus. Nunca precisei falar alto com um filho meu, sempre estive presente, sempre fui amigo deles. E fico preocupado com essas coisas, porque tem que se respeitar o pai, tem que se respeitar o idoso, tem que se respeitar as autoridades. Hoje, um garoto de 14, 15 anos vê um policial como se fosse uma coisa qualquer. Não existe mais respeito às instituições. Por que não se volta às escolas à educação moral e cívica, técnicas comerciais? Você pega um menino que sai da universidade e não sabe definir o que é uma sociedade anônima de uma empresa limitada. Isso é grave, meu Deus do céu. E onde está o Ministério da Educação, onde estão as secretarias estaduais de ensino, para que enfatize um pouco mais isso? Ah, não vamos voltar à educação moral e cívica, porque isso é um ranço militar. Me aponte uma coisa que os militares fizeram de errado nesse país. Não que eu defenda o governo militar, que eu não fazia parte daquilo, não tinha ideia. Mas eu, que vim de Ribeira do Pombal, em 1963, este país era surdo e mudo. E hoje nós temos um país realmente competitivo e um dos melhores países do mundo. E quem criou essa logística, essa infraestrutura? Foram os militares. Se São Paulo é São Paulo, vou bajular mais uma vez no bom sentido. Se São Paulo é São Paulo, agradeça Faria Lima, Brigadeiro Faria Lima e Paulo Maluf, que todo mundo critica Paulo Maluf até o final. Mas eu absolvo. Por quê? Porque é um homem de uma inteligência fantástica e que o que fez para São Paulo, nós estamos usufruindo aí, cara. Parece coincidência, mas eu tenho que interrompê-lo porque estamos no final do nosso pena. Gente que Fala. Misael, é muito bom tê-lo aqui no nosso programa sempre. Eu é que agradeço a Zenildo, agradeço o meu mestre divino, Fausto Camunha, que é o diretor de tudo isso, aos colegas da mesa. E a gente, às vezes, se empolga, Zancopé, porque a gente vê tantas coisas boas que nós poderíamos fazer por esse Brasil e aparece esse bando de incompetentes. Como é que você vai administrar uma empresa se você tem um semi-analfabeto? Você reinicia e eu me perco. João Reder, um abraço, João. Bom, um prazer enorme estar não fique tanto tempo. Termina logo essa Foi um prazer enorme estar todo com vocês aqui. É aquilo que eu sempre digo, né, Zancopé? Já ganhei meu vintém, falei pouco, falei bem, mas não menti para ninguém. Até a próxima, boa sorte, amém. Doutor André Nanini, grato por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite e fico à disposição aí, inclusive até para responder a qualquer tipo de pergunta aí que ficou em aberto. Faria Lima, sempre enriquece. O simples fato de ser coordenado por você já me deixou em êxtase desde manhã cedo. Vou participar de um ambiente agradável, gente muito gentil. Coordenado pelos Eu ia dizer que tenho que interrompê-lo, mas pode continuar. Agradeço ao Fausto e a minha loira favorita. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto.
Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.